Pronto. Começamos a gravar. Deixa eu me aparecer aqui também. Pronto, vamos lá. Deixa eu emudecer vocês. Vejam só. A gente vai começar a ver o Renascimento, é capítulo 4, página 78, se eu não me engano. Vou conferir aqui. Renascimento Científico e Cultural. 72 começa, desculpa. Na página 72. E assim, é um dos assuntos mais bacanas de você estudar em História. É um assunto muito bom, bem tranquilo de estudar, tá certo? Muito interessante. E quando a gente fala de renascimento, a gente está falando de uma ruptura, na verdade. Né? O pensamento das pessoas está começando a mudar. As pessoas estão começando a ver o mundo de forma diferente. E aí alguns artistas, né, eles começam a trazer novas ideias para a Europa. E dentro dessas novas ideias vão haver algumas inovações na ciência, na arte, na arquitetura, na escultura, em diversos campos. Aí na aula de hoje, vocês vão simplesmente prestar atenção aqui. Eu trouxe aqui um apanhado geral para vocês, tá certo? Não precisa vocês irem seguindo o livro por enquanto. Vocês vão só prestar atenção aqui no que vai sendo passado na tela, tá bom? Vai ser um apanhado geral, né? Uma introdução geral ao tema, tá bom? Então vamos lá, dando início. Vamos lá. Pessoal, Renascimento e Humanismo, né? São dois momentos históricos, né, que se complementam, né? Ocorrem praticamente juntos, que nós vamos estudar a partir de hoje. Eu quero que primeiro vocês observem essa imagem aqui. Essa imagem é uma imagem muito conhecida, chamada Davi, né, do escultor renascentista Michelangelo. E não sei se vocês pararam já para observar essa imagem alguma vez. Né? Ela é bem maior, logicamente. Aqui eu peguei só a parte do rosto dela. Observa que há uma perfeição nos detalhes imensa. Né? Então você percebe, por exemplo, aqui, ó, o risquinho, né? Esse risquinho que geralmente ele tem aqui no pescoço, né? Marcas aqui, ó, ao lado do nariz, né? Que essa parte aqui das bochechas aqui, né? Que tem essa corvinha aqui nessa marquinha. Observa também a própria expressão do olhar do Davi. É incrível essas obras que os profissionais fazem na pedra. Exatamente, né? E olha aqui, vê, na mão. Né? Aquelas cartilagens que a gente tem assim na mão, né? Que vão aos dedos. Bem perfeito aí, né? Todos os detalhes. Deixa eu apagar aqui, senão ficou parecendo que o Davi ficou de óculos, né? Vou apagar aqui, pronto. Os renascentistas, na verdade, pessoal, os artistas do Renascimento, eles têm muita atenção aos detalhes. Então, são obras riquíssimas em detalhes, na verdade, né? As curvas do corpo, a simetria das formas, a maneira como eles tentam representar as partes do corpo humano. Então, tudo isso aí, né? Todas essas questões aí são levadas em consideração no momento em que eles estão ali elaborando as obras de arte, tá certo? Seguindo aqui, então vamos lá começar nosso resumo. Então, o Renascimento, na verdade, ele é um novo modo de pensar, né? Então, existe uma nova forma de pensar o mundo, né, que vai surgir ali na Europa, e ela vai ter uma sequência de fatos para nós entendermos melhor. Primeiro, né, o predomínio do pensamento religioso durante a Idade Média. Então, todo o conhecimento da Idade Média, ele era coordenado, ele era organizado, ele era dirigido pelo clero católico, e esse pensamento, ele era embasado na fé e na religião, tá certo? Não tanto na racionalidade. E para afirmar esse conhecimento, foi desenvolvida nas universidades a escolástica, tá certo? A escolástica que nada mais era do que uma conciliação que eles tentavam fazer entre a fé e a razão, né? Ou seja, tentavam unir a fé e a razão em uma coisa só. Davam nome a essa ideia escolástica. Com esse pensamento prevalecendo, vão acontecer algumas transformações na Europa, né? Ainda durante o final da Idade Média, que é a urbanização. Então a Europa deixa de ser tanto rural e passa a ser urbana, né? Então começam a surgir novas cidades. Tem a expansão do comércio, né? O comércio começa a se desenvolver e uma classe nova chamada de burguesia começa a enriquecer. Misturando todas essas coisas, uma população urbana começa a crescer, um comércio que começa a se desenvolver, o enriquecimento de uma nova classe chamada burguesia. Nós vamos ter um ambiente perfeito para o surgimento de novas ideias. Então, aquelas ideias religiosas antigas, elas não vão ter mais tanto espaço como
com o advento, né, dessas novas classes, né, dessas novas mudanças que vão acontecer ali no mundo, tá certo? Então, durante o Renascimento, nós vamos ter algumas mudanças, né? Então, a história, a filosofia, a literatura, a retórica, né, que é a arte de você falar, a matemática, elas passam a ser disciplinas muito valorizadas, tá certo? E para ter uma diferençazinha com relação à Idade Média, eles vão buscar inspiração lá na Antiguidade Clássica. Ou seja, quem é que vai inspirar o Renascimento? Os gregos e os romanos. Tá certo? Esses dois povos vão ser os povos que vão inspirar as ideias renascentistas. Entendido, pessoal, até agora? Alguma coisa que vocês queiram perguntar dentro desse cenário que a gente viu até agora aqui? Tudo certinho? Pronto, então tá massa. Vamos embora. Seguindo aqui, então. Observe o seguinte. Observe essa imagem aqui. Quem pode dizer para mim que imagem vocês acham que é essa aqui? Quem é que está sendo representado aqui nessa imagem? Maria. Maria, né? Eu acho que é Jesus no colo, né? Isso, a Virgem Maria com o menino Jesus no colo, né? Essa aqui é uma imagem, um quadro pintado durante o Renascimento. Vê como essa mesma imagem sendo representada na Idade Média. A diferença. As cores. É que cada tempo tem um estilo diferente de arte. Antigamente, na Idade Média, faziam tipo em pergaminhos. Atualmente fazemos no celular ou num quadro mais moderno. Ok, mas veja só, em aspectos artísticos, observe essas duas imagens. A disposição de outra cores, tá mais envelhecida. né? As cores são muito diferenciadas. Ambas são imagens religiosas, né? A religião permanece nas duas imagens. Porém, que na segunda imagem, né? Nessa imagem aqui do Renascimento, eu vou colocar aqui segunda e aqui primeira, para vocês entenderem melhor, né? Essa primeira imagem é uma imagem medieval, a segunda imagem renascentista. Observe a disposição de cores, as formas, né? As próprias formas do corpo. Não sei se vocês percebem, mas a imagem renascentista dá um ideal de profundidade, né? Você percebe que há um segundo plano lá atrás, ó. Você percebe também uma perspectiva de luz e sombra, né? Tem sombra aqui embaixo do rosto da Virgem Maria, né? As formas, né? Aqui no corpinho do menino Jesus, por exemplo, né? As formas, né? Você percebe uma série de fatores que faz com que você consiga de cara diferenciar uma imagem medieval de uma imagem renascentista, né? Tem uma valorização maior do corpo na imagem renascentista, tá certo? Vamos seguindo? Aqui uma escultura muito conhecida do período renascentista, né? Chamada de Pietà, essa escultura. Ela narra uma cena bíblica bem forte, né? Que é no momento em que Jesus é tirado da cruz e é entregue o corpo dele morto à sua mãe, né? A Maria. E é uma imagem muito rica em detalhes, né? Essa imagem, inclusive, ela foi replicada agora há pouco por Cacheado, né? Cacheado fez uma imagem dessa, tá lá na frente da Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Ele fez, inclusive, como uma encomenda para lá. Observe os detalhes, né, da imagem, né, no corpo, né? Se você depois tiver a oportunidade, pega essa imagem, baixa ela do Google e vai ampliando para você perceber a riqueza de detalhes que essa imagem tem. É uma imagem muito bonita, tá certo? Imagem muito, muito bem feita. Seguindo aqui, gente, agora com as características, ó. Por que recebe esse nome de renascimento? Primeiro, esse termo, ele sugere uma ideia muito equivocada, certo? De que a Idade Média teria sido um período de atraso cultural. Na verdade, a Idade Média não foi um período de atraso cultural, certo? Teve muita produção naquela época, só que era uma produção muito restrita à Igreja Católica, ao que a Igreja determinava, tá certo? Na realidade, né, a cultura greco-romana permanece na Idade Média, né? Só que na filosofia, na educação, nas teorias políticas. E o termo renascimento ele faz crer que a antiguidade clássica, né, que aquela beleza, né, de desenvolvimento cultural das civilizações greco-romanas, né, principalmente da civilização grega, ela pudesse ser retomada. Então, quando ele fala de renascer, o que é que vai renascer aí? A cultura grega e a cultura romana,
tá certo? Não é um simples renascer de qualquer coisa que seja, não. É a cultura grega e a cultura romana que estará sendo renascida, tá certo? Logicamente, com a permanência das ideias religiosas. Observa que os quadros as imagens, né, que nós analisamos até agora, nós analisamos 4 imagens, né, 2 esculturas e 2 pinturas. Aliás, 2 esculturas e uma pintura, né, renascentista. A primeira imagem, Davi, uma figura bíblica. A segunda, a Virgem Maria com o menino Jesus. E a terceira, a Pietà, que é uma imagem de Jesus morto, né, colocada ali no colo da Virgem Maria. Então, são imagens de tema religioso ainda, tá certo? Permanece a religiosidade da Idade Média, porém, com a inovação, vamos dizer assim, com a beleza e a riqueza de detalhes das civilizações Mandou uma greco-romanas, tá mensagem certo? no grupo, João Paulo. Vamos ver quem deve ser. O pessoal que disse que saiu e não conseguiu voltar mais. Vê aí de quem vocês estão sentindo falta. Evandro. 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 Deixa eu pedir aqui para ele ficar tentando, né? É a única coisa que a gente pode, né, pedir a ele. Deixa eu tentar mandar aqui o convite para ele com a senha. Às vezes, quando eu não consegue entrar pelo link direto, a pessoa tenta com a senha, consegue. Agora, esse é o convite com a senha. Você tenta pelo primeiro link. Se não conseguir, você tenta por esse da senha aí. Tá certo? Vamos lá. Voltando aqui. Bruna, o Cadê? que você tá fazendo? Pronto, vamos lá? Então, assim, gente. As ideias religiosas permanecem, tá ok? E dando seguimento aqui. O humanismo, né? O humanismo, ele é um movimento intelectual do Renascimento que vai surgir ali na Península Itálica, ou seja, vai surgir na Itália, tá certo? O que é o humanismo? Né? O Renascimento, vamos dizer, ele parte das artes, né? Da inspiração. O humanismo, ele é a parte mais intelectual. Primeiro, ele buscava obter o conhecimento através da razão e do raciocínio lógico, tá certo? Então, por que chove? Não, vamos investigar, né, racionalmente. Deve ter algum fenômeno científico que faça chover, né? Alguma razão para que aconteça a chuva. Então, os humanistas buscavam dessa forma. Na Idade Média, como é que isso acontecia? Por que é que chove? Porque Deus quer. Por que é que faz sol? Porque Deus quer. Por que é que as pessoas morrem? Porque Deus quer. No período do humanismo, não. Por que é que chove? Não, deve ter alguma explicação científica para provar por que chove. E aqui, pessoal, vão surgir também 2 ideias novas. Aliás, uma ideia nova, né? Que é a ideia do antropocentrismo. Presta bem atenção nessa palavra aqui, tá certo? Deixa eu tentar mudar aqui a abordagem para vocês agora, para vocês entenderem melhor. Pessoal, 2 ideias vão entrar em divergência durante o Renascimento. O antropocentrismo, tá certo? Eu vou separar ela em 2 palavras aqui para vocês entenderem melhor. Vem de antropo mais centrismo. É a primeira ideia. Daqui a pouco eu explico para vocês. A segunda ideia, tão importante quanto, é o teocentrismo. Teo mais centrismo. Vou colocar aqui até numa cor diferente para a gente diferenciar. Pronto. Vamos lá. Gente, pessoal, a palavra antropocentrismo ela vem da união de 2 palavras. Antropo, que significa homem, e centrismo, que significa centro. Traduzindo de maneira direta, o homem como centro, o homem como a peça principal, o homem como a razão de tudo acontecer. Teocentrismo. Vou trocar a cor da caneta agora de novo. Teo significa Deus.
centrismo, mais uma vez, todo mundo já sabe, significa centro. Então, Deus como centro de tudo. Tudo acontece porque Deus quer, porque Deus permite. A ideia do antropocentrismo, ela é uma ideia do renascimento. Vou colocar aqui, renascimento. Teocentrismo é uma ideia que remete à Idade Média. Não se preocupe que depois eu boto esse quadrinho para vocês, tá certo? Lá disponível no Crescimento também, lá no material, tá bom? Tem a ver com a Idade Média. Ok? Então, essas duas ideias entram em divergência. Deixa eu salvar esse quadrinho aqui para vocês, tá salvo? Ok? Daqui a pouco eu disponibilizo ele para vocês, lá no Classroom. Deixa eu fechar ele aqui. Vou precisar fechar ele agora. E vamos voltar para o nosso slide. Então, essa ideia que eles defendiam, é de que o ser humano era o centro do universo, ou seja, o ser humano era a peça mais importante do universo. Tudo deveria ser para o homem e pelo homem. Não é que eu digo homem, homem e mulher, é para o humano e pelo humano. Tá certo? Essa ideia também de pensamento humanista estava associada aos valores próprios da burguesia, né? Como a liberdade do indivíduo, e mantinha a religião cristã, mas defendia a investigação das coisas, né? A gente vai acreditar em Deus, mas a gente vai investigar as coisas. Os renascentistas, eles não eram ateus não, tá certo? Mas eles queriam investigar as coisas. Tá certo, não, Deus existe, mas eu tenho que saber por que é que as gripes acontecem. Tá entendendo o que eu quero dizer agora? Na Idade Média, como era? Deus existe porque as pessoas gripam, porque Deus quer. E porque as pessoas ficam boas, porque Deus quer. No Renascimento vai acontecer diferente. Deus existe. E por que acontece uma gripe? Não acontece porque deve ter alguma razão para isso. Deve ter algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa que faça a gripe acontecer. E por que as pessoas ficam boas? Não, deve ter alguma coisa que faça as pessoas ficarem boas. É mais ou menos o que a gente acredita hoje, né? Tá bom? Não tem muita diferença não. Mas aí é para vocês entenderem quando foi que surgiu esse pensamento que nós temos hoje, tá certo? Possamos seguir? Alguém não entendeu a diferença entre antropocentrismo e teocentrismo? Simples, né? Antropocentrismo, o homem como centro do universo. Teocentrismo, Deus como centro do universo. Vamos seguindo, né? Então, buscar a razão, né? A serviço da fé, não é isso? Vamos lá. O espírito científico, né? Então, a ciência também vai ter uma grande evolução nesse período. E aí nós vamos entrar em mais dois termos que vocês já conhecem, mas nós vamos rever. Então, os fenômenos da natureza passam a ser explicados por meio da observação e da experimentação. Por que amanhece o dia? Porque Deus quer não. Deve ter algum motivo para isso. Por que chove? Porque Deus quer não. Deve ter algum motivo para chover. Deve ter alguma explicação para explicar a chuva. Era assim que eles pensavam, tá certo? E muitos pensadores vão sofrer pressão da igreja, pessoal, na época. Quando a gente fala igreja aqui, tá certo? Quem é que sabe a que igreja eu estou me referindo? A Igreja Católica. Isso, muito bem, né? Que era quem dominava o conhecimento, era quem dominava a sociedade na época, tá certo? Então, eu estou me referindo diretamente à Igreja Católica, tá certo? Então, como ela queria dominar a vida das pessoas, assim, né? Ela queria manter seu domínio. Então, alguns cientistas, eles foram perseguidos, né? Foram perseguidos pela igreja, alguns foram até mortos na fogueira e tudo mais. Um exemplo disso, né? Galileu Galilei, né? Ele vai ser perseguido porque ele desenvolve uma teoria chamada teoria Porque ele dá a teoria do geocentrismo e o heliocentrismo. Isso, exatamente. Que você já conhece essas teorias, eu imagino, mas eu vou explicar novamente para vocês. Também caiu na prova do ano passado. Pois é, mas vamos rever aqui. Ó, deixa eu apagar esse rabisco aqui, tá certo? Deixa eu apagar esse rabisco. Eu imagino que ele foi salvo, né? Se ele não foi, vocês verem o vídeo depois, tá certo? Mas vamos lá. Duas palavras. Heliocentrismo, que eu vou separar aqui também, tá certo? Eu vou separar logo direto para ser mais fácil para vocês entenderem. E geocentrismo. Nós acabamos de aprender que centrismo significa... Centrismo significa o quê, gente? Centro. O centro. Centro. O professor, engraçado é que o que a gente está aprendendo ciência, o que a gente aprendeu em história. E está aprendendo história, o que a gente aprendeu em ciência. Ah, velho, que massa, que bom. Então, geo significa terra. E hélio,
significa Sol. Basicamente, Galileu Galilei dizia que o Sol era o centro do universo e que todos os planetas, inclusive a Terra, orbitavam em torno do Sol. A Igreja Católica, durante muitos anos, divulgava que a Terra era o centro do universo e que o Sol e os outros astros circulavam em torno da Terra. Tá certo? Hoje nós sabemos que a teoria ela já é o centro, Professor, ela não tem fundamento. Oi? Pode tentar. eles na teoria ou acreditavam mesmo nisso? Não, eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. A Igreja Católica, durante muitos anos, mais de 1000 anos, foi propagada essa ideia que a Terra era o centro do universo. Depois foi que Galileu Galilei e outros renascentistas divulgaram que não era a Terra, e sim o Sol. Levou 200 anos para eles usarem as leis que ele deu. Mas até ele já estava morto. Né? Para serem aceitas, né, a lei, né? Certo? Então, voltando aqui para os slides. Essas ideias aí, elas vão, de certa forma, causar um reboliço na sociedade da época, né? Mas aí depois passam a ser aceitas, né? Como o Murilo bem lembrou aí. E eles vão valorizar a precisão, né? Ou seja, que eles vão valorizar as coisas certas, né? Que a ciência acima de tudo, na verdade. Continuando. E como é que vai acontecer a difusão dessas novas ideias? Primeiro, antigamente a escrita era manual. Então tu imagina que uma ideia nova, por exemplo, eu escrevi uma nova ideia aqui. Para essa ideia se espalhar, tem que várias pessoas tirarem cópia, manual e sair espalhando. Só que em 1450, né, no finalzinho, em meados do século XV, para ser mais exato, um camarada chamado Gutenberg ele desenvolveu a prensa de caracteres, traduzindo a primeira copiadora. Você pegava o texto, organizava ali as letrinhas, colocava tinta na almofada e prensava. Então, as ideias que antes, né, que eram copiadas pelos monges copistas, né, o pessoal eram monges, né, eram padres que ficavam presos nos mosteiros somente tirando cópia da Bíblia, principalmente, né, cópia manual, imagina, escrever a Bíblia todinha, Antigo e Novo Testamento, todinha ali à mão. Gutenberg ele desenvolveu a prensa, tanto é que o primeiro livro a ser impresso da humanidade foi a Bíblia, né, depois que ele inventou isso aí. Então, rapidamente as ideias começam a ser divulgadas. Além disso, vão ser criadas academias e liceus laicos, né? Ou seja, liceus são algumas universidades, né? Um estilo de universidade, um tipo de universidade, que não vai ter o controle da igreja. Então, a Igreja Católica não vai controlar essas novas escolas. Como a Igreja Católica não controla, então o conhecimento que era produzido pelo Renascimento vai estar ali presente, vai ser divulgado amplamente, sem ninguém estar com sentimento de culpa algum. Tá certo? Então vai ser essa forma que o conhecimento ele vai ser divulgado durante o Renascimento, né? Vê aqui como era, ó. No Renascimento era assim, ó. Nossa primeira máquina de xerox. Era assim. Aí, Pelo amor de Deus. mas para a época era rápido, né? Era tecnologia. E antes que era assim, copiando à mão. Aí é que demorava mesmo. Né? Aí é que demora. Se você ampliar um pouquinho a carinha do monge, o bichinho chega a estar triste. Já copiou tanto que chega a estar triste. Tá certo? Seguindo aqui, gente. E por que isso tudo vai acontecer na Itália? Né? Porque Oi? Ainda tem essas máquinas antigas assim, em exposição em museu de arte? Tem. Elas ficaram expostas. A prensa de Gutenberg eu creio que lá, né, na região da Itália, da Europa, deve estar essa máquina lá sim. Olha, por que Península Itálica? Por que isso tudo vai acontecer na Itália? Primeiro, porque a burguesia italiana que enriqueceu com atividades comerciais e bancárias tinham dinheiro para isso, para investir nisso aí. Elas vão investir no trabalho dos artistas, né? Essas pessoas que investem no trabalho dos artistas são pessoas muito importantes, recebem o nome de mecenas, tá certo? Eles patrocinam financeiramente os artistas, então eles botam dinheiro para os artistas trabalhar. E por que é que eles fazem isso? Primeiro, para expressar seu poder e exibir sua riqueza, né? Então, eu patrocino tantos artistas, então era um símbolo de riqueza, né? Oi? Quem foi que investiu Leonardo da Vinci? Leonardo, se eu não me engano, foi a família Médici, mas eu não lembro exatamente não. Tá certo? Que eram muitos mecenas, na verdade, eram muitas famílias ricas que investiam. Né? Então, além de famílias ricas, né, como os Médici lá de Florença, né, alguns papas também investiram. Vê que contraponto arretado, né? A Igreja Católica, que era tão contra o Renascimento, acabou investindo no Renascimento, né? Para quê?
para pintar as igrejas. Então, a Capela Sistina ainda hoje é pintada com obras de Michelangelo que vão sendo restauradas, né, ao longo do tempo. Isso aí vai servir para quê? Para mostrar o poder da igreja para conquistar fiéis, conquistar os novos Feito fiéis, por Michelangelo. né? E aí nós vamos citar alguns, né, como Botticelli, Michelangelo e outros artistas aí muito importantes, tá certo? E as inovações técnicas, né, desse período vão ser as expressões e os sentimentos de figuras humanas, né, vão valorizar muito as figuras humanas, a natureza e os temas da mitologia greco-romana, né, nessa imagem aí vocês têm o nascimento de Vênus, né, a deusa da beleza, né, na mitologia romana, tá A certo? gente viu isso na hora que você mandou estudar os deuses no ano passado, tinha essa mesma foto. Beleza. Né? E também relatava episódios bíblicos, né? Além de retratos encomendados, né? Um ricão queria lá ter um retrato dele, o pintor ia lá e fazia um quadro daquele camarada ali, tá bem interessante. Eles procuravam recriar a realidade, tanto é que dizem que quando Leonardo da Vinci foi fazer uns anjos em uma igreja, né? Desenhar uns anjos em uma igreja, ele foi para a rua, observar o rosto das pessoas e para copiar o rosto dos anjos. Perfeição e beleza, e utilizava a ideia de perspectiva e técnica de luz e sombra, né? Observe que nós percebemos nessa imagem que ela tem profundidade, né? Não é uma imagem que se resume ao primeiro plano, mas lá atrás, ó, né, tem o mar, né, tem algumas montanhas, né, as flores voando, né, tudo mais, tá certo? Tinha também a ideia do universalismo, né, a busca pelo conhecimento em todas as áreas do saber, tem que se aprender de tudo um pouquinho. E nós temos alguns nomes, né? Como Giotto, Brunelleschi, Donatello, Botticelli, Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci, Tiziano, no campo da arte, né? Mas aí nós vamos ter que ver também no campo da literatura e também em outros campos aí muito importantes, tá certo? E aqui, pessoal, a gente tem um resumo, né, sobre a diferença entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. 10 minutos, viu? Apareceu aqui para mim, então eu vou tentar ser breve. O pensamento medieval era baseado no teocentrismo. O pensamento renascentista no antropocentrismo. O pensamento medieval baseava sua verdade na Bíblia. O pensamento renascentista na experimentação, na observação, ou seja, na ciência. No pensamento medieval não tem importância a vida material, somente a vida espiritual. No pensamento renascentista, a vida espiritual é importante, mas a vida aqui na Terra também é importante. O pensamento medieval você tem que se conformar, as coisas acontecem porque Deus quer. O pensamento renascentista, você pode evoluir, você pode crescer. E no pensamento medieval, a natureza é fonte do pecado. Já no pensamento renascentista, a natureza é fonte de beleza e o ser humano faz parte da natureza. Então, o ser humano também é belo, tá certo? Pessoal, instruções para hoje. Vamos reler, vocês vão ler, na verdade, o material introdutório, a primeira parte, páginas 72 a 77. Tá bom? Então, a gente tem uma leitura bem longa para fazer hoje. Nós temos as questões 1 a 4 da página 78 e 79 para resolver. E aí, como é que a gente faz? Manda a respostinha lá pelo Classroom em forma de foto, né? Tirar foto das respostas, pode mandar. Lembra depois de clicar em entregar que aparece lá pra gente, tá certo? Professor, Agora, só um minutinho. Agora, lembrando que essa foto, ela venha nítida e que a letrinha esteja legível, tá certo? Se não conseguir, você digita na opção adicionar comentário particular, tá certo? Oi, Caio, pode falar. é porque eu escrevo de lápis, aí não fica muito legível. Aí eu vou mandar no comentário particular. Pode ser, tá certo? Basicamente, pessoal, é isso que nós temos para hoje. Eu vou manter aqui todos os rabiscos que fizemos nesses slides, tá bom? Daqui, a recomendação que eu dou é que vocês já vão fazendo essas atividades, tá certo? Vocês já podem fazer essas atividades e depois, daqui a pouco, esse material vai estar lá no Classroom para vocês, tá certo? Então, até 11h50 o grupo fica aberto para qualquer dúvida, tá ok? Então, parando a gravação.